Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast, o podcast das instituições financeiras. Meu nome é Felipe Santiago e hoje temos a participação do nosso colega Fábio Fleck, coordenador de tecnologia da cooperativa Municred. Antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal e dê um like para que seja possível a gente criar mais materiais como esses e manter esse fórum de discussão aberto aqui para as cooperativas, para as sociedades de crédito direto, fintechs e todo esse grupo amplo do segmento S5 aí de instituições financeiras. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado em aceitar o nosso convite, sendo assim o primeiro entrevistado do podcast. Cara, eu queria te perguntar um pouco da tua história e também do teu encontro com a Municred. Como é que isso aconteceu? Como é que começou lá, desde a história do Fábio, o Fábio na tecnologia e aí depois o Fábio na Municred? Como é que foi isso daí? Bom, acho que para a gente explicar um pouco, eu fiz um estágio, né, de administrativo, assim, né, estágio de auxiliar administrativo em uma empresa de cobrança, assessoria de cobrança, né, que o diretor dessa empresa era o atual presidente da Unicred, né? Então existem várias coincidências aí nesse mundo que a primeira delas é que foi ali, apesar de ser um cargo administrativo, né? Foi ali que eu gerei interesse pela tecnologia, né? Então, depois dali, eu fiquei o prazo máximo do estágio, que é 2 anos, e aí eu fui trabalhar no suporte técnico do provedor Terra, né? Então, eu trabalhava com todas as tecnologias de internet, Caraca. desde discado, banda larga, ISDN, que é uma tecnologia de internet de escada, mas que já emulava uma banda larga, né? Claro. E também suporte a serviços, né? Produtos do provedor. Fui para o UOL, né? Fui para o provedor UOL Host, né? Que é na parte de hospedagem, sites. E depois eu fui indo em outras empresas, assim, fui para TI do provedor Terra, daí, que era daí terceirizado através da Capgemini, né? Uma empresa de tecnologia também. E depois fui para Stefanini, que é na Dell, né? Aham. Lá na Dell, então, fui analista de Service Desk, depois supervisor. Daí saí do projeto da Dell, voltei para a base, né, da Stefanini na Tecnopuc, né, e lá eu participei de outros projetos, né, principalmente os maiores assim eram os projetos da Renner e da RBS, né, que tinham uma intenção de terceirizar a TI da RBS. Infelizmente eles desistiram, né, disso. Eles tinham essa intenção de ver como é que era e tal, mas acabaram por não fazer, né? Mas viram todo esse mundo de outsourcing, assim, né? De TI. Eles gostavam bastante dessa prestação de serviço da Stefanini. E aí fui indo em outras empresas. Eu trabalhei numa empresa de segurança da informação, né? Sentinela Security. E depois disso, num período ali com uma empresa própria mesmo, surgiu a oportunidade da Municred, né? Eu trabalhava numa empresa minha mesmo, com um sócio, e abriu essa vaga na Municred, e que era de coordenador de tecnologia da informação. A empresa recém estava mudando, né, a sua diretoria, estava se reestruturando e tinha uma proposta de refazer toda a tecnologia, de construir alguma coisa bastante diferente do que vinha sendo feito. E eu aceitei a proposta e lá estamos até agora. Oh, bacana, bacana a tua história. Eu vou voltar um pouquinho, porque teve um ponto ali que você falou. Você começou lá como estagiário numa empresa de cobrança, Uhum. né? E aí, mas quando você chegou lá, você já estava na faculdade, estava na área de TI, ou ainda estava tipo, não, tô vendo o que eu vou fazer e apareceu uma oportunidade aqui? Lá eu tava no. Existia ainda, né? Não sei se existe ainda, não tenho certeza. Mas eu tava no ensino médio, na verdade. Era Nossa. um estágio de ensino médio. Então eu não tinha nem curso técnico ainda, né? Eu não tava. Não sabia o que eu queria fazer ainda. Mas ali, dentro dessa empresa, a gente dividia ali entre os setores ali de levantamento de dados, né? Que as pessoas ligavam para atualizar o cadastro, né? Porque era uma assessoria de cobrança do sindicato, do Sind Lojas Porto Alegre, essas outras empresas assim.
e em sindicatos patronais, né? Então, teria outra célula também que é de cobrança mesmo, e tinha uma célula da qual eu fazia parte que era nomeada de Departamento de Informática, né? Aham. Então, o que nós fazíamos ali? O cadastro, né? O cadastro das pessoas. Digamos que é uma parte de informática, né? A criação do cadastro, a parte administrativa da informática, mas é a parte, digamos, mais antiga, desde o processamento de dados, né? Do Claro. TPD lá. Então, acho que ali me gerou interesse, né? Para também ir para essa área, até porque nós começamos a também pensar em tecnologia, né? Por exemplo, nessa época a empresa colocou mais linhas de telefone, colocou lá um modem, né? Foi aumentando sua internet, dois Discador, links, automático, aquela coisa tudo foi toda. implementando ali, né? E ali surgiu o interesse. Entendi. Entendi. Aí sim que você foi, vou estudar esse negócio e quero me especializar nessa área de tecnologia. Sim, Partiu disso. foi a partir Porra, daí. bacana, cara, legal. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente não fala de estágio, né? De quanto o estágio pode despertar na pessoa uma oportunidade que às vezes ela mesma não estava enxergando, né? Ela não sei para onde que eu vou, tava, pô, caí numa empresa de serviço de cobrança, que a gente sabe, é um negócio meio até chato às vezes de estar lá, mas daquilo ali surgiu, despertou esse interesse que te levou para a área de tecnologia, que hoje te colocou num cargo de coordenação de tecnologia de uma instituição financeira cooperativa, né? Pô, Sim. história sensacional, assim, eu gosto muito quando a gente pega lá do início, assim, e vem trazendo até a realidade, até o momento atual que a gente tá, cara. E aí, emendando um pouco nessa pergunta, assim, você falou, né? Você veio da empresa de cobrança, da empresa de cobrança você acabou indo, no final, encurtando a história, para coordenação de TI da Municred. Nesse meio tempo, você chegou a ter contato com outras cooperativas de crédito ou foi só, não, saí daqui, fui para a Municred ou teve outro contato com cooperativismos, mesmo que seja outras centrais ou cooperativas independentes, enfim, teve algum outro contato que te chamou atenção, assim? Eu nunca tive nenhum contato assim com esse universo das cooperativas. Eu sabia o bem assim o básico, bem básico assim de o que era uma cooperativa e mais ou menos de onde surgiu isso, né, na Europa e como que se dava essa história. Mas o meu contato mesmo era não existia assim. A partir da Municred que eu comecei também a olhar um universo de várias outras cooperativas e daí é como algo que começa a você repetir assim, né? Por exemplo, nós olhamos um carro branco, nunca tinha visto aquele carro branco. Depois que eu olho aquele carro branco, todos os carros que passam na rua parece que são aquele carro, né? Verdade. Então eu me lembrei que existia N cooperativas que eu já sabia o nome, que eu já aparecia propaganda na televisão. Eu falei, nossa, mas isso é uma cooperativa, eu nunca, né, dei de conta assim de que, nossa, isso dali realmente faz parte desse universo. Então, claro, eu aprendi muito, porque tem o dia a dia, né? Que ele é o dia a dia, assim, administrativo, ele é como qualquer outra empresa, né? Tem as suas funções ali, tem as suas dores, as suas alegrias, mas existe também um objetivo, né, por trás do que é uma cooperativa. Então, isso eu consegui e consigo cada vez mais perceber e tentar pegar uma gota disso e transformar no que é o objetivo da TI, né? Digamos assim. Perfeito, perfeito. Cara, é isso mesmo, assim, quando a gente fala de cooperativismo, e a minha pergunta era exatamente essa, porque é muito comum as pessoas caírem no cooperativismo e nunca mais saírem dela, Uhum. porque ela é um vício. Eu falo por mim, né? Eu entrei em 2000, eu entrei recente, eu entrei em 2011. Eu nunca saí, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ligado à cooperativa. Mesmo que estando fora, né, hoje, sendo provedor de tecnologia para a instituição financeira, eu olho muito o cooperativismo. Sempre vai ser uma coisa que me pegou, me viciou ali naquele momento e carrega para a vida, né? Eu acho que é isso que, sintetizando isso que tu está falando, é isso, né, no final. Sim.
E aí, cara, hoje, olhando, né, você ali dentro da Unicred, enfrentando os desafios cooperativistas, que eles não são normais, né, eles são anormais, são muito mais pesados, são muito mais difíceis. Sim. Quais que seriam assim os maiores desafios para a Unicred hoje na visão do Fábio? Ahn, a minha pergunta é bem Essa, complexa. essa, essa é pinga-fogo Essa agora. daí é bem direcionada. Mas eu diria assim, ó, pra gente tentar dimensionar a Unicred, né? Ela passou por uma reestruturação, né? Então, às vezes a gente brinca, assim, entre os coordenadores, que essa é uma empresa nova, a gente construiu do zero. Ela é totalmente diferente da Unicred que ela era há 2 anos atrás. Então, na verdade, existe um simbolismo por trás disso também. A sede também já não é a mesma, né? Ah, Então, eu tive, só para esclarecer para o pessoal, eu tive a oportunidade de visitar a sede muito bonita, diga-se de passagem, então de parabéns, uma sede linda lá no Centro Histórico de Porto Alegre. E agora eu fico sabendo que não era lá, então. não era Ah, lá. não era lá. Era próximo ali, era na mesma rua, porém, ali dentro do shopping, antes era um pouco mais próximo ao gasômetro ali, né? Próximo Uhum. àquela direção. E hoje é dentro do condomínio, né? De outras empresas. Então ali, desde da reforma, né? Desde da construção de cada item, das tomadas, da fiação elétrica, tudo assim, a gente participou. Como ali foi realmente ali nasceu uma cooperativa, né? Porque todos ficaram imbuídos ali de participar desse processo mesmo, né? Eu sei que os coordenadores, junto com a diretoria também, muitas vezes nós ficamos ali pensando e conversando e vendo o que poderia ser feito. Às vezes discutindo se o totem de álcool gel era melhor dessa cor ou da outra, como Nos é mínimos nos detalhes. mínimos detalhes, qual que era o melhor sistema de senhas, né? Qual o melhor sistema de abrir e fechar a porta, desde as coisas mais triviais até a maior complexidade, a maior questões mais sensíveis do negócio, assim. Então, como teve essa reestrutura e agora também um crescimento, né, inclusive de capital humano, assim, tem mais pessoas agora trabalhando lá, existem mais parceiros, existem mais fornecedores. Eu acho que o maior desafio é a gente tem tudo isso, só que existem milhares de outras cooperativas, existem milhares de outras instituições financeiras, né? Tem fintech, tem banco digital, tem ali financeiras, né? Então, o desafio e a pergunta que o próprio marketing sempre coloca, e eu acho muito interessante, é a gente precisa construir uma direção que é o que a Unicred pode proporcionar que as outras instituições não podem. Eu acho que esse, ao Perfeito. mesmo tempo, é o maior desafio e é o maior objetivo que nós temos e nós estamos tentando construir, digamos assim. Uhum. E tu colocaria isso como item mais complexo, por exemplo, quando você falou de complexidade do negócio ali, que você falou das tomadas, do totem, do atendimento, mas o item mais complexo, então, na tua opinião, é determinar isso, né? Como é que qual é a dor específica que a Unicred resolve que os outros não conseguem resolver, né? Exato, eu acho que dentro dessa perspectiva, assim, eu vejo que nós somos ali um quebra-cabeça, sabe? Então a gente conseguiu montar várias peças, mas essa peça ela precisa funcionar, né? Então existem ali algumas diretrizes, né? Sem dúvida, a principal delas do cooperativismo é cooperar. Então, como que nós podemos proporcionar, por exemplo, para aquele servidor público municipal e para outros que agora estão se associando, que não necessariamente são servidores públicos, o que é o foco da cooperativa de crédito, né? Que é proporcionar um empréstimo, algum serviço financeiro que ajude ele na questão financeira. Então, não é focado como muitas outras empresas diferentes são no lucro, né? Ah, nós queremos aqui o lucro e só isso, e então nós estamos oferecendo esse serviço e nós não queremos perder. Não, na verdade,
a estrutura da cooperativa por si só ela já é diferente, com a divisão do que sobra e também da divisão, inclusive, Se der problema, se der né? problema. Então, nesse sentido, assim, o olhar é para que a gente consiga criar produtos e criar uma forma de atender diferente, né? Então, às vezes, talvez a gente não vai competir com as taxas, ou a gente não vai competir com a mesma estrutura tecnológica de bilhões de investimento, Perfeito. como um super banco, né? Mas nós temos um atendimento personalizado, nós estamos pensando desde como receber aquela pessoa, né, qual a melhor forma, né, de receber aquela pessoa. E todos os dias é engraçado porque eu também passo lá no atendimento e olho assim como é que está acontecendo, porque eu converso daí, né, com um ou com outro, digo, de repente será que a gente não podia mudar isso daqui e tal. E todo mundo, assim, sem exceção, dá pitaco mesmo no trabalho do outro. Assim, será que isso daqui não podia ser assim? Será que isso não podia ser assado, né? Então, eu acho que essa sinergia é que faz com que a gente cada vez mais busque essa que é a mais complexa das questões, que é, nós temos o quebra-cabeça, mas como a gente vai fazer isso funcionar, não para nós, mas para os cooperados, né? Perfeito. É uma construção conjunta que vocês Exato. estão fazendo nesse momento. E isso antes dessa mudança da cooperativa de endereço, porque eu vejo que tem um ponto de corte aí, né? Antes, você sabe qual que era o tamanho do time e qual que é o tamanho do time hoje? Uma ideia de números assim? Ou evolução, quantos por cento dobrou, triplicou? O time dobrou, O time né? dobrou? Eles eram, assim, quando eu estava entrando, digamos assim, era cerca de 6 funcionários, né? Então, Nossa, era um time muito pequeno, uma sede muito pequena, né? Hoje não dobrou, um pouquinho mais, dobrou e um pouquinho um mais. pouquinho mais. Mas também eu acho que um olhar que nós buscamos não é só também do crescimento dos funcionários. E aí que entra a Cashway também, né? Sim, claro. Ahn, Nós buscamos os fornecedores, porque o fornecedor, de alguma forma, principalmente os fornecedores de tecnologia, eles fazem parte, né, do time. Por exemplo, quando nós contratamos um outsourcing de impressão, querendo ou não, nós temos ali um time de suporte técnico que faz a manutenção das impressoras, né? Tem tanto analistas de rede quanto técnicos locais, né? Então, aí a gente aumentou a equipe. Nós temos o Fire com o SOC, com o NOC, já aumentou a equipe. Então, se olhar hoje, para a tecnologia da informação, nós somos muito grandes, assim, né? Apesar de que ali é um número reduzido de pessoas, é um número pequeno, se comparado com outras empresas que não são cooperativas, para o olhar ali de outsourcing, nós temos muitos fornecedores e muitos times diferentes que suportam, né, essa tecnologia da Unicred. Isso é o time indireto, né? E time direto, São exato. as pessoas que apoiam indiretamente o atendimento ao cooperado no final lá na ponta dessa corda, né? E eu falo muito, o meu comentário em relação a isso, a evolução de pessoas, é porque se você está evoluindo pessoas, lá na ponta vai ter uma qualidade maior para o cooperado, né? Muito diferente, por exemplo, de um banco comercial que precisa enxugar pessoas, denegrir o atendimento, denegrir o acesso aos produtos e serviços, de certa forma, para que eles sejam mais eficientes e lucrativos. A cooperativa não, né? É importante isso porque eu participei um dia de uma reunião com algumas pessoas no Banco Central e eu recebi a seguinte resposta sobre sobras. Porque se Uhum. fala muito sobre sobras, né? E Sim. eu vejo várias postagens aí na internet, a instituição tal sobrou 10 milhões, a instituição tal distribuiu 5 milhões, mas para o Banco Central, essa distribuição tinha que ser zero. Não podia nem perder e nem sobrar. Uhum. Né? Esse era o ponto de eficiência, porque daí nesse momento que eu nem sobrou e eu nem perdi, significa que o cooperado lá na ponta não teve nenhum tipo de... não pagou nada mais e nem deixou de receber nada para ele. Exato. Né? É mais ou menos nessa lógica. É claro que hoje com remuneração de capital social, usando taxa Selic, enfim, esse cenário muda um pouco, mas eu era muito dessa visão até 2014, 2015, quando me perguntavam qual que era o percentual de retorno
de sobra que a cooperativa que tinha que ter sobre o seu ativo. Eu dizia, não, sobra tem que ser zero. O que tem que acontecer é que o cooperado tem que ser atendido e tem que ser bem atendido. Então, se tem que ter mais gente, tem que ter mais gente. Não tem outro caminho. Não adianta fazer o caminho inverso, que ele não vai funcionar. Hoje, claro que a gente tem tecnologias que podem apoiar isso, mas não devem substituir. Na minha opinião, mesmo trabalhando com tecnologia, elas não devem substituir essas pessoas que estão nas cooperativas. Porque a cooperativa, diferente de qualquer sociedade brasileira, é a única sociedade formada por pessoas. Todas as outras são formadas por capital. A cooperativa é formada por pessoas. Então a gente não pode perder essa premissa do horizonte, né? Eu concordo, e só explicando o porquê da minha pergunta de evolução de quadro de colaboradores. Eu acho muito positivo vocês ampliarem quadro, crescerem, terem uma sede mais acolhedora para os cooperados. Tudo isso gera, no final, conforto para o cooperado. E é isso que tem que acontecer. Né? Perfeito. Cara, perguntando mais um pouquinho sobre objetivos estratégicos da Mundicred. Se tu pudesse pontuar, claro, pode ter alguma coisa que não é possível, né? Que não dá para fazer um disclosure total de tudo aí, mas aquilo que tu puder colocar de objetivo da Municred para 2022 agora, ou um triênio, o que vocês estão buscando, o que a Municred está focando, e o que tu acha que ainda é necessário fazer para alcançar esses objetivos que vocês estão traçando, objetivos estratégicos, na tua opinião? O que a gente pode dizer é assim, nós tivemos etapas, né, dessa construção, que ela veio de uma reformulação da presidência, da diretoria. Então, a primeira etapa que eu imagino foi a tecnologia mesmo, né? Nós investimos em tecnologia, né? Então, desde a segurança da informação até a estrutura básica, a infraestrutura, né? De rede, de computadores, de links, né? Como nós estávamos falando antes, links dedicados, né? Com, com backup de link, com investimento de backup, ou seja, até por um olhar nós investimos de maneira bastante grande, porque se a gente olhar as resoluções, né, do Banco Central, ele pede muito, ele foca muito nisso, né, que sejamos ali uma estrutura um pouco mais robusta, e a gente tentou buscar o máximo possível dentro daquela nossa lógica ali, daquele universo da cooperativa, que é pequena, tudo que foi possível, assim, né, e nisso eu briguei até o final para fazer o melhor, assim. Então, dentro das possibilidades, eu acho que a gente entrou muito a fundo nisso. Só que teve essa parte que eu considero a infraestrutura. E a gente começou a minimamente criar uma documentação. A documentação, ela é algo que a gente começa, mas a gente nunca termina, né? Então a gente está constantemente evoluindo. Cada vez que eu escrevo uma linha da documentação, muda uma tecnologia, muda a estrutura do departamento, alguma coisa assim, ou então tem uma questão na resolução. Então eu estou constantemente vendo, não, vamos fazer isso aqui diferente. Então, depois da tecnologia no foco de infraestrutura e um pouquinho ali de documentação, nós tivemos algumas mudanças que daí partem assim de uma visão de governança. Então, nós não tínhamos, por exemplo, um departamento de governança, né? Ou uma célula, como queira chamar, né? Nós não tínhamos uma pessoa dedicada para isso, então foi construído isso. Depois, ou seja, a infraestrutura, a governança. Depois nós tiramos o RH do administrativo e ele ficou de fato como algo autônomo, né? Com suas tecnologias, com suas expertises e tal. Depois disso, o marketing, né? Se criou mesmo. Eu acho que talvez nem era, pelo menos
no passado nem se pensava em marketing para a cooperativa, né? Então se criou mesmo o departamento de marketing, se construiu isso, né? Com consultorias também, com todo um time ali estruturado. E depois o foco foi no comercial, né? Comercial para que a gente ganhasse ali o corpo do que é o atendimento mesmo, né? Então, um foco maior no comercial, aumentando o time comercial, né? Tendo ali uma pessoa que não é mais genericamente atendimento e a pessoa faz tudo, né? Não, tem o saque e tem o atendimento, são duas coisas separadas para que tenha essa questão, inclusive com dentro do atendimento tendo assim o saque, o comercial, a cobrança, a ouvidoria, né, que são cada uma departamentos diferentes assim. Então teve esses momentos, né, depois do RH ali para profissionalizar mais ainda essa questão de comportamental, de contratação de pessoas, de estruturação das pessoas ali dentro. Cultura do Da negócio. cultura do negócio, que é uma construção mais complexa ainda, porque Né? daí primeiro a gente tem que ter a identidade, né? Ou seja, é um trabalho muito em conjunto, assim, do marketing, da governança, do RH, da TI. É uma constante construção, constante trabalho em equipe, assim, para construir isso. E assim, eu falando parece muito legal, muito bonito, mas não é nada fácil isso, Não. né? Não. Complexo É pra muito caramba. complexo, né? Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, com Claro. um universo de coisas diferentes. Nós viemos de lugares diferentes, de escolas diferentes, então óbvio que muitas vezes a gente discorda, a gente diverge, a gente não aceita aquilo. Não, isso precisa ser melhor. Mas eu acho que, por mais que tenha essa divergência, essa diferença de opiniões, assim, de visão, e muitas vezes seja veemente a sustentação dessa visão, eu acredito que, de algum ponto de vista, todo mundo busca o melhor, né, do seu departamento, assim, eu consigo ver isso, eu consigo sentir isso. Então, acredito, assim, respondendo a pergunta, eu acho que o investimento e o foco maior agora, nesse momento, é do comercial e do marketing, né? Nós passamos por todas essas etapas, né? Inclusive da construção ali do jurídico, né? Também. E agora nós estamos numa fase muito grande do financeiro. Porém, o que não se perde de vista nunca e é o foco e vai cada vez aumentar mais é o marketing comercial, até para que criemos aquilo que a gente falou, a identidade cada vez mais, né? Porque a gente começa a criar e também vai moldando, vai construindo, vai modificando. Então, é a identidade, é o quem é a Municred, né? Inclusive do atendimento lá, algumas automatizações que a gente vem construindo. Inclusive tem uma persona lá, né? A Municred lá, né? O bot, ela é uma persona feminina que está ali se construindo dentro dessa identidade. Então, acho que esse é o foco, assim, principal, né? Pá, bacana, legal, legal. Marketing comercial tem que ser estratégico, são dois motores da cooperativa. Eu já escutei muito de algumas pessoas, alguns cooperativistas, de que marketing é dinheiro jogado fora. Não, não é, porque o cooperado não sabe tudo que a cooperativa tem, então você tem que alcançar ele, você tem que mostrar para ele tudo que você pode ajudar naquilo que pode ser apoiado, né? E quais os benefícios disso para trazer ele também, para que ele consuma mais, para que ele tenha maior engajamento com a cooperativa, que no final é resultado para ele, né? Claro. Tudo isso gira em torno do cooperado, né? Sempre é assim, né? Então, um tema é um objetivo estratégico que é extremamente válido, extremamente com um potencial de médio e longo prazo muito grande. Cara, e agora eu preciso te perguntar também, você falou da infraestrutura, né? Vocês tiveram uma mudança de sede, uma mudança de infra tecnológica bem pesada. Eu lembro ainda quando a gente conversou no ano passado, você comentando que, pô, eu tenho IBM, eu tenho o MQ Series aqui instalado, eu tenho uns negócios, pô, parrudo pra caramba aqui rodando. E aí eu falei, pô, cara, que infraestrutura top.
Mas eu fiquei um pouquinho assim, eu disse, tá, peraí, mas e como é que tá de software, né? E aí, claro, vou puxar um pouco a sardinha pro lado da Cache também, mas eu quero saber de outros softwares que vocês também utilizam ou vieram a utilizar e depois trocar, o que que vocês estão achando, como é que vocês estão medindo essa junção de sistemas, né? Porque não é um só que resolve tudo, né? Quem fala isso é bobagem, né? Você pode ter um grande parceiro que vai te indicar e vai te ajudar a fazer conexões aí como um hub de soluções, mas você precisa conectar um monte de gente, né? Você tem que conectar o serviço de impressora com o serviço de gerenciamento eletrônico de documento, com o serviço de esteramento de crédito, e isso é uma bola de neve. Então, queria entender de ti, assim, como que isso vem influenciando também o movimento estratégico da Municred? Eu acho que essa parte é a parte mais polêmica aí do negócio. Porque daí eu até me lembro, quando falei isso, eu até me lembro porque a gente tem constantes conversas agora, constantes reuniões para discutir justamente isso, das integrações sistêmicas, né? Que daí é parte, assim, da gerenciamento comercial também. Então, essa é a nossa dor, assim, de, por exemplo, como coordenador de TI, eu quero fazer tudo. Eu quero que tudo seja integrado, eu quero que tudo seja automatizado. Eu quero. Por quê? Porque eu venho de uma escola do Terra, do UOL, onde tecnologia, KPIs, OKRs. né, a gente quer transformar as coisas. Mas é claro que assim, existe como é que tem aquelas dois horizontes, né? Existe o que se pode fazer agora e o que a gente pode fazer, mas não tem condições de fazer agora, né? Então, existe um roadmap que a gente vem construindo, aprimorando cada vez mais. Mas eu diria assim, falando de sistemas, né? Existem sistemas que, na minha visão, eles são fornecedores, parceiros e sistemas estratégicos para o negócio, são ali da primeiro escalão de soluções, e existem aqueles que são o dia a dia, assim, né? Então, um sistema mais básico, assim, eu posso rever, eu posso ver assim, bom, isso não está me atendendo da maneira que eu gostaria, vamos redesenhar isso e vamos trocar isso. Agora, tem aqueles que são o cerne do negócio. Então, eu nunca olho assim para uma mudança, né, ou para uma migração, para uma mudança de sistema ou para uma mudança de estrutura, não olho como uma coisa simples, né? Então, é óbvio que a gente tem assim o interesse, o desejo e tal, e às vezes existe um olhar de fora da TI que assim, troca esse sistema, mas o que é estratégico para o negócio, eu acho que é muito difícil, né? Claro, o que é estratégico para o negócio e ele não está fazendo o papel que é o principal, assim, mas de todos os modos, de todas as perspectivas, de todos os olhares, ele não está cumprindo aquilo que é a missão dele, a gente vai contabilizar, né? Opção 1, opção 2, opção 3, que não está atendendo nada, então, bom, chegou num ponto que a gente tem muitos gaps, então nós precisamos construir uma solução. Isso leva muito tempo, isso é uma questão que envolve muita coisa, é complexo demais. Então eu diria assim, de sistemas, o que a gente tem de mais estratégico, assim, é sempre, né, o ERP, o CRM e uma solução multiplataforma, que daí abrange o que até tu citou aí, que é o GED, né, a gestão eletrônica de documentos, o Webdesk, integrações de RP, né, workflow, todas essas expertises ali dentro, todos esses tipos sistêmicos num só. Então tem ali os nossos parceiros de soluções, né? Tem a Cashway agora que a gente Claro. está fazendo essa migração no RP. Tem o Salesforce, que é uma coisa que também é muito estratégico para a gente esse sistema e nós estamos implantando ainda. E tem também o Fluig, que daí é da TOTS, que daí é essa multiplataforma, né?
Então, Fazer um conversar com o outro ali. a minha missão, a minha maior dor de cabeça, a minha maior, o motivo que eu não durmo mais é conseguir integrar esses três, porque é possível integrar os Claro. três, só que o possível nem sempre ele é simples e nem sempre ele é barato, né? Então, quer dizer, quase nunca é. Então, é muito difícil a gente construir isso, porque existe também um olhar do que a gente vinha falando, que nós precisamos também lembrar que nós não somos a Microsoft, que de vez em quando as pessoas me avisam que eu não estou trabalhando no Google, que eu não estou trabalhando na Microsoft, que nós não temos servidores infinitos e tal. Apesar de sempre estar olhando assim, bom, nós tínhamos um colocation, mas por que não ter totalmente na nuvem, assim? Vamos reestruturar isso. Então, não só o colocation já é uma coisa antiga, né? É. Então, vamos modificar isso, né? Vamos reestruturar. Tira desse ambiente e coloca num ambiente externo. Né? Então, tira do meu ambiente. O sistema de backup ele é duplo, ele é triplo. Então, isso me ajuda muito, assim, principalmente numa questão que a gente vem construindo, que é o plano de continuidade de negócios, né? A política de continuidade de negócios, que é uma... Eu acho que em qualquer empresa, em qualquer cooperativa, é a política mais difícil, pelo menos para TI, né? Junto com a política de segurança da informação, é a mais complexa e é difícil de ser escrita. E também, assim, tem outras coisas para fazer, né? Tem milhares de outras coisas, assim, são pequenas coisas que precisam ser feitas todo dia para encaixar nesse grande quebra-cabeça. Então, eu acho isso. Esses três sistemas são os mais estratégicos. Nós temos outros, né? Nós temos ali... eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, acho que sim. Nós temos 9 sistemas ali que são ali o carro-chefe da TI, digamos assim, né? Mas que eles vão fazer toda essa comunicação, interações entre áreas, as interações externas, né? As conectividades. Porém, esses três são estratégicos e a dor de cabeça é fazer os três conversarem da melhor forma possível. E aí começa a entrar coisas que estão cada vez mais se modificando, né? LGPD. Então a LGPD pede tal coisa, mas eu não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa, a minha consequência é X, né? Então o que eu vou fazer com essa consequência para atender a LGPD, atender a missão da cooperativa, atender sistemicamente? Então é meio que uma coisa muito difícil, assim, né? Então a gente tem que conversar constantemente. E isso só mostra o quanto é importante essa área de tecnologia da informação dentro de uma cooperativa de crédito, né? Ela tem que existir. Eu vou fazer um outsourcing dela? Não tem problema, mas você tem que fazer esse outsourcing tendo essa visibilidade de que essas demandas elas têm que ser atendidas, né? Você citou sistemas como o Salesforce, por exemplo. Para quem está acompanhando a gente aqui, Salesforce é o maior CRM do mundo. Não sei se ainda é, mas enfim, na minha época pelo menos era, na época que eu acompanhava esse cenário. Eu até visitei a sede da Salesforce, coisa de outro planeta, assim. É um sistema fenomenal. Então, quando as cooperativas de crédito olham para uma solução como essa e falam, pô, eu vou colocar isso aqui, é porque ela quer um alto nível de desempenho dentro do seu relacionamento com o cliente final, com o cooperado. Ela quer visualizar aquilo, ela quer ter todos os indicadores para ter a garantia de que o certo está sendo feito e que a gente está entregando o melhor possível para aquela solução, para aquele canal, né? Então, cara, isso é um ponto muito positivo, você encampar um negócio desse. Depois podia encampar qualquer outra solução, né? Tem 500 CRM no mercado, tem CRM gratuito, mas que não chega aos pés do que um Salesforce vai fazer ao médio e longo prazo dentro da cooperativa. Vai ser custoso implantar? Claro que vai, né? É um Salesforce, né? Quem aí conhece sabe como é que é. Mas depois de implantado, depois de configurado e depois de validado, aí é só correr para o abraço, né? Você vai ter aí todo o controle do relacionamento com o cooperado. E aí você falou também da questão do ERP, né? Que vocês passaram por uma migração, migraram aqui para a plataforma da Cashway recentemente. E aí, cara, eu queria que tu abrisse o coração para falar sobre migração, tá? E não só Cashway em si, mas enfim, migração, porque migração
é um tema que bate em todo mundo, né? Qualquer instituição financeira. Eu quero migrar, por exemplo, sei lá, o meu sistema de CRM. Estou usando o Microsoft Dynamics e quero ir para um Salesforce. Porra, você tem um esforço gigantesco no meio desse caminho aqui. Mas o ERP, eu também tenho medo. Se alguém chegasse aqui na Cash e falasse, ó, a gente tem um ERP aqui que controla o nosso financeiro. E não é nosso, ele é contratado. E aí o cara fala, vamos trocar o ERP? Eu ia, pô, pera aí, cara, mas você conversou com alguém que já fez essa migração? Foi de boa? Foi tranquilo? Como é que é esse negócio aí? Como é que desenrolou? Né? Você quer ter um certo grau de confiança nesse processo de migração para saber que também depois, tudo bem, vai ser dolorido aqui, ali e tal, mas pô, fluiu ou não fluiu? Fluiu bem? Foi além do que a gente estava esperando? Queria que tu explicasse para as pessoas como é que foi isso. Pode usar o case da Cashway ou pode usar outro case, fica à vontade aí no que tu quiser usar para explicar esse quesito de migração. A explanação disso, acho que, primeiro, fazendo um gancho com o que a gente falou anteriormente, eu acho que uma grande dificuldade, uma grande questão para a TI é primeiro desmistificar e também traduzir as siglas, né? A gente fica falando o dia todo ERP, CRM, WF, sabe? Uma série de siglas e as pessoas ficam assim, o que vocês estão falando? Não estou entendendo. Então, acho que a primeira coisa é trazer esse entendimento do mercado para dentro da cooperativa, explicar, porque assim, não adianta a gente implantar um CRM se as pessoas, os funcionários, colaboradores, né, enfim, eles não entendem o que é um CRM, eles não sabem o que é um CRM. E assim, muitas vezes não é questão de não saber, porque, bom, eu não sei o que é um CRM, eu jogo no Google CRM, eu vou ali, bom, CRM é um gerenciador de relacionamento, né? Aquilo ali é uma frase genérica, né? Mas a gente sabe que o CRM é muito mais do que isso. Então, na verdade, eu acho que não é nem a questão de explicar para a pessoa o que quer dizer aquela sigla, o que ela significa, o que é o sistema, o que ele faz, não. É ela sentir o que aquilo traz de valor, né? O que aquilo vai agregar no trabalho dela. Porque eu acho que muito da dificuldade, e eu estou fazendo bem o gancho mesmo com o que a gente está falando, Uhum. da migração das siglas, né, dos sistemas, porque assim, é muito a questão de que são vários sistemas, para que tantos sistemas, para que tantas coisas, sabe? A minha vida vai ficar cada vez mais difícil porque estão colocando cada vez mais coisas, entende? Então, por um lado, eu compreendo que é uma coisa, é uma questão complexa, assim, é uma questão que a gente precisa ver como que vai colocar daí não é nem pro cooperado, é pro usuário mesmo interno, né? Pro cliente interno da TI, né? Então, e às vezes tem um agravante, que é esse projeto, ele é um projeto estratégico, ele é um projeto sigiloso e ele é um projeto que tem que ser construído meio assim, vai construindo aí e vai aparecendo, entendeu? Então, às vezes, nem tudo a gente pode falar, nem tudo a gente pode revelar, nem tudo... Claro. E até porque se eu dissesse para o usuário certas coisas, não conseguiria criar como eu preciso outras, né? Então, meio que muitas coisas eu trato, né, do meu jeito como é uma surpresa. Então, claro que tem surpresas que são mais difíceis de aceitar que as outras, mas eu tento sempre criar da melhor maneira possível que seja uma surpresa positiva, né, e tal. Nem sempre é possível. Mas dentro disso, assim, eu vejo que a gente precisa explicar, mas não só explicar, as pessoas, isso leva um tempo, eles precisam entender o que aquilo faz para o negócio. Eu até estava falando um dia com um consultor do Salesforce, que era uma piada, uma historinha que era mais ou menos assim, né? Que eles usam para os clientes para mais ou menos entender o que é, né, um CRM. Tinha um senhor carregando uma tora de árvore, né? E aí ele carregava para baixo aquela tora, depois carregava para cima. E daí, um certo dia, veio uma pessoa e disse assim: Olha, eu tenho uma tecnologia para você não ficar fazendo esforço
com essa tora de árvore para lá e para cá. Dependendo da tecnologia, vai te aliviar esse esforço e vai fazer a mesma coisa, talvez mais rápido, né? E com conforto, né? Então, eu tenho aqui esse burrinho. E esse burrinho coloca essa tora de árvore em cima dele e vai carregar. Então, o burrinho começa a carregar essa tora de árvore. Só que aí, como ele não entendeu, ele está carregando numa mão a tora e na outra mão o burrinho dizendo para que ele me deu mais coisas para carregar, agora ficou mais pesado. Então essa história que ele contou, eu achei muito interessante, porque se a gente não entende o que a gente está fazendo, às vezes está gerando mais trabalho e mais esforço. Então, na verdade, o foco, né, o objetivo maior é que também eu não coloque os meus gostos, né, as minhas ideias, não. Por que eu não contratei ali um qualquer CRM, né? Por que a gente não está contratando? Porque eu estou tentando focar num CRM global, num player global, assim, numa cooperativa de crédito pequena. Porque eu não quero e ela não vai ser uma cooperativa de crédito pequena. Estou mirando o horizonte. Então eu não enxergo a curto. A TI não pode enxergar a curto prazo. Ela tem que enxergar a longo prazo. E eu quero enxergar elasticidade. Eu quero enxergar a possibilidade de capilaridade. Eu quero de aumento disso, né? Por exemplo, se eu tiver 1.000 colaboradores ano que vem, eu vou poder utilizar o mesmo CRM, com a mesma estrutura de storage, com o mesmo serviço, com as mesmas licenças, com a mesma quantidade de usuário. Então, eu não sei quantos eu vou ter, né? Nem cooperados e nem colaboradores. Então, eu penso assim, eu quero um sistema que, não importa o que aconteça, ele vai dar conta de tudo que a gente precisa. E continuando nessa questão, assim, nessa linha de raciocínio, a migração nunca é sempre uma dor, né? Porque eu comparo, eu sempre repito isso, as pessoas estão um pouco cansadas de ouvir que eu falo que a migração é como se fosse um transplante de coração, né? É muito dolorido, né? A complexidade é altíssima, assim, sempre dá problema. Eu desconheço todos esses 17 anos, mais ou menos, que eu trabalho com TI, eu desconheço alguém que disse assim, troquei de sistema, foi tão tranquilo. Nossa, não teve nenhuma reclamação, não teve nada, assim, foi... O primeiro ponto, eu acho que é pela resistência à mudança natural que O ser humano tem. o ser humano tem, né? Todos nós temos, assim. Por exemplo, eu tô acostumado a pegar a rua X para ir pro trabalho e agora essa rua ela foi bloqueada. Então eu já começo assim, essa rua... Nossa, isso vai me causar um transtorno, vou ter que refazer todo o meu trajeto e tal. Então, é claro, num primeiro momento as pessoas olham, poxa, isso vai me dar mais trabalho, isso vai mudar tudo que eu faço, né? Vai ser totalmente diferente. Então, há 2 anos atrás, quando nós começamos a pensar, começamos a conversar sobre esse assunto, primeiro falando assim, trazendo lá da análise e desenvolvimento de sistemas, né? Para que é um sistema e para que ele serve, né? Se ele não está resolvendo um problema e se ele não está automatizando uma função, ele não é um programa. Ele tem que resolver um problema meu e fazer alguma coisa, ele né? tem que automatizar isso. Por exemplo, eu estou lá com 3 máquinas de escrever o dia inteiro digitando, né? Bom, o que eu estou digitando? Estou digitando aqui um relatório. Bom, então, se eu tiver um sistema que coleta dados, esses relatórios eles podem ser automáticos, né? Eu não preciso de uma pessoa ficar digitando os dados. Esses dados podem ser coletados, né? Só preciso entender como é que eles podem ser imputados dentro do sistema. Então, ele resolveu o meu problema e ele automatizou uma função. É para isso que serve um programa. E a gente via que tinha muitas funções manuais, muitas questões fora do sistema, muitas questões que elas também eram intermediárias. Isso é mais grave para mim. Eu acho que assim, a gente quer fazer uma impressão de um documento. Então eu tenho um documento em Word, eu transformo ele em PDF, daí eu converto ele para Word de novo, daí eu imprimo. Eu tô tendo um trabalho e eu tô fazendo uma lógica que ela não faz o menor sentido, sabe? Alguém perdeu o senso aí nessa história toda, né? Alguém não sabe. Então, assim, a gente começou a conversar assim, tá, mas o que a gente precisa, né? Porque tem o que a gente faz e o que a gente sempre fez.
e um pouco que fica no piloto automático isso. A gente tem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano é esse. Vamos aqui imprimir essa folha, vamos digitar esse documento, vamos enviar esse e-mail. É o dia a dia, né? A gente não tá... E aí que vem mais um gancho que a gente falou sobre a importância da tecnologia da informação. Antigamente, eu acho que as pessoas vinham só assim, informática, então tem que consertar um computador, tem que consertar a rede, que a internet não funciona e tal. Esse era o olhar. Fazer a impressora funcionar. Fazer a impressora Que funcionar. nunca funciona. E nunca vai Diga-se, não, e isso nunca vai funcionar. Aqui não funciona, aqui não funciona. Esses dias eles tinham que imprimir 20 folhas para mandar numa caixa lá de brinde, cara. E tem 3 impressoras aqui e não funcionava nenhuma, cara. Teve que alguém lá configurar uma impressora para voltar a funcionar. Eu não sei, mas fica a dica para os fornecedores de impressoras. Vamos facilitar esse negócio aí de uma vez, pelo amor de Deus, cara. Eu tive uma... Agora, fazendo esse gancho aí... Não, fazendo eu à vontade, cara. Eu tive essa... Vou pegar um café aqui enquanto Claro, vai pegando aí. Eu tive essa conversa aí com uma empresa que, inclusive, presta serviço pra gente de outsourcing, né? Que é a Multimídia. Um especialista nessa área, assim, né? Então, ele falava muito sobre isso, assim, que a gente tem 10 impressoras e, às vezes, no auge, ali no ápice da impressão, sei lá, 3.000 impressões, para de funcionar. Então, muita coisa a gente mapeou ali do próprio Windows, né? Do próprio sistema de impressão ali, né? O spooler, o famoso spooler. Então, a gente via muito isso. Às vezes, a impressora simplesmente não imprimia e a pessoa ia lá, reiniciava o spooler da impressão, o serviço de impressão do Windows e ele voltava a funcionar. Daí eu falava, cara, me explica o porquê disso, né? Não é possível, né? Ele falou assim, cara, não tenta entender, assim, ó. Não tenta ficar entendendo. Então, e daí tá, isso é uma coisa que é um pouco mais palatável. Se a gente consegue entender que, bom, travou um serviço, beleza, vou reiniciar. Mas tem coisas que acontecem nas impressoras que às vezes as pessoas me chamam de... isso aqui tá funcionando agora e não tá funcionando e, tipo, parou e, sabe, só chamando os caras lá. É um espírito que tem a impressora... E aí tem aquela resposta do time de suporte, né? Não, mas no meu tá funcionando. Sim. Não, essa é sensacional. Assim, não, aqui dentro, quando alguém fala isso, a gente fala, não, então beleza, a gente manda o teu computador lá pro cara e aí ele opera do seu, então, né? Tem sempre aquela piada com a TI, né? E tem até um vídeo, acho que do Clara Fernandes, muito engraçado, que é assim, né? Que sempre a pessoa chama e diz assim, tô com um problema aqui. Daí eu chego do lado e o problema não acontece, né? Daí ele falou assim, o problema não aconteceu porque tu tá aqui. Eu viro as costas, aconteceu de novo. Cara, então tem isso, né? Não, isso é surreal, mas esse das impressoras eu fui obrigado a aproveitar o gancho, cara. Mas assim, a gente já falou da estratégia, acho que está bem claro aqui que a Municred está se posicionando para ser uma cooperativa de crédito. Para ser não, mas sim para crescer, né? Numa escala muito bacana, tá arrumando essa estratégia de go-to-market, né? Para poder se posicionar melhor, entregar produtos e serviços financeiros melhores. Eu acho que a contratação da Salesforce, a contratação da Cash e tudo isso da Fluig, tudo isso é uma obra muito complexa que está sendo construída para lá na frente, né? Colher os resultados, né? Para que não é nem a cooperativa, né? Para que os cooperados colham os resultados. E nesse gancho, cara, a gente falou do Salesforce, a gente falou um pouco da Fluig, mas conheço a empresa também, muito boa a Fluig. Falando um pouquinho da Cash aí, tá? E aí esquece o Felipe, CEO da Cash aqui, tá? Queria saber qual foi a tua visão, assim, do momento da contratação, das reuniões organizacionais e do momento do tipo assim, agora é fogo, né? Que é aquela hora que assim, o que vai acontecer uma semana antes e uma semana depois da data de migração, né? Da data que a gente vira a chave e trocou o coração, aquela cirurgia, né? Isso. Como é que vai ser? O médico vai me acompanhar? Eu tô sozinho? Como é que foi esse negócio aí? Isso então, pra, inclusive retomar o que a gente está falando, assim, como né, a gente tinha questões que não eram atendidas e intermediários e tal, que a gente vinha conversando 2 anos para trocar o RP, a gente chegou a cotar RPs,
Nós chegamos a visitar sedes, conversar, ver uma série de questões. E nós criamos um projeto muito interessante que depois nós compartilhamos com a Cashway, que se chama Blueprint. Blueprint é pegar o carbono mesmo Não, eu vi e projeto passar limpo. sensacional, né? Foi como é que era o nome daquele outro? Era um outro consultor também que Sim, a empresa ajudou, né? Gesto TI, né? A Gesto TI. Cara, tava mapeado de cabo a rabo, assim, ó, isso tá assim, deveria ser assim, desejável é isso, cara. Esses trabalhos, e eu tenho um certo olhar também, certas coisas eu até compreendo, né, muitas vezes, essa resistência, até o olhar do usuário, que é assim, é um trabalho que, quando eu sou colaborador e eu olho aquilo, eu digo assim, bom, isso aqui é perda de tempo, né? Tipo, o cara sentou do meu lado e tipo, perguntou pra mim, o que tu faz? Como é que tu liga o Como é que tu computador? liga o teu computador? Como é que tu acessa e tal? Tá, do início ao fim e tal. Bom, isso aqui é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, uma perda. Sabe, eu vou escrever o que eu faço, tipo assim, mas aquilo dali. E tipo assim, por que a gente vai fazer? Pra migrar pra um RPX? Não, aquilo ali é pra migrar pra qualquer RP, porque aquilo ali é a regra do negócio. Mas não só isso, né? Aquilo ali não é só para usar para uma migração, aquilo ali é para usar como base de tudo. Então, esse primeiro projeto foi a nossa primeira olhar para assim, ó, vamos mudar o RP? Não, mas primeiro a gente precisa mapear os processos, tá? Segundo, ver, né, o que é intermediário, o que é desnecessário, o que precisa ser automatizado, o que hoje é a dor, né, do financeiro, principalmente, e do administrativo também, claro, né, porque tem ali contas a pagar, contas a receber, consignação, todas essas coisas manuais ou através de intermediários. Então, depois disso, construindo isso, a gente meio que começou a construir as soluções do Fluig, assim, e deixou a questão do RP de lado. Mas já tinha falado, inclusive, com a diretoria, olha, isso que quando migrar é uma dor de cabeça, isso aqui nunca dá certo, sempre tem um dado que não dá certo, sempre tem... Não, mas isso aí a gente vai tocar, vamos deixar mais pra frente, beleza. E aí, foi indo, e eu recebi um contato da Cash, né? E Foi uma foi da Camila? foi da Camila. Aí, Camila, Camila fica o Silva. registro da tua cold call para o Fábio Fleck da Municred, tá? Tá aí. Eu confesso assim, ó, que eu tava bastante muito ocupado, sim, vendo outras coisas, né? Claro. Então, num primeiro momento, quando eu recebi a apresentação, assim, por e-mail, eu meio que deixei de lado, assim. Eu falei, não, isso aqui eu leio depois. Mas naquela passada naquele final do dia, assim, naquela sexta-feira que a gente vai passando os olhos nos e-mails, assim, Camila, Camila, né? Vou dar uma olhada nesse e-mail aqui nessa apresentação. Daí, quando eu comecei a ler a apresentação, eu falei, não, mas isso aqui é um negócio bacana. Eu comecei a ler, assim, aquilo me deu uma impressionada, assim. Daí eu falei, não, vamos fazer assim. Também não vou, né, não vou só olhar, vamos conversar. Papel aceita tudo, O né? papel aceita tudo. Eu quero saber, tipo, quero entender como é que é isso. Quando a gente começou a conversar, aí o negócio foi fluindo, sabe? Tipo, tá, mas espera aí. Deixa eu tentar entender uma coisa assim. Isso aqui faz isso? Sim. Tá, e se a gente for por esse caminho? Não, isso aí também. Então a gente também agregou coisas que a gente também não pensou, chegou a cotar, mas nem estava pensando mais nisso. Então tudo isso foi uma série de questões, né? Um montante ali que disse assim, não, isso aqui a gente precisa conversar melhor. E a gente foi em uma série de conversas assim, eu quero evoluir essa conversa e tal. Coloquei a nossa consultoria da Gesta também para rever processos, para falar de regra de negócio. E a coisa foi cada vez mais aumentando, até que nós falamos, não, isso aqui... Primeiro eu, né? Eu disse, não, isso aqui eu preciso colocar na cooperativa, isso aqui é o que a gente precisa. Daí, eu sou uma pessoa, né? Aí começa a outra parte da jornada Daí agora, eu né? sabia que a principal pessoa que tem os problemas, claro, tem o administrativo também, mas o financeiro. O financeiro é quem sabe o que eu tô falando. Então, foi a primeira pessoa que eu comecei a envolver a governança também, mas a primeira pessoa o primeiro departamento que eu comecei a envolver nas reuniões foi o financeiro.
E era um assunto muito difícil de ouvir, assim, tipo, não, faz assim, ó, marca pra semana que vem. Era a história da rua lá, Da né? rua, Era a história da rua. Então, tipo, não, faz assim, ó, isso dói pra ouvir, né? Então, vamos devagar com isso daí. Então, isso demorou semanas, né, até a gente comprar a ideia, né? Eu consegui vender a ideia como, de fato, é uma coisa que seria muito benéfica pra gente. Mas aí foi uma, foi duas, foi três. E foi mesmo assim, eu tive que sentar com cada departamento. Porque a gente está falando que a TI tem muito olhar de que ele arruma o computador, né? A internet. Não. A TI é estratégia para o negócio, ela conversa com todos os departamentos. E sem TI não tem empresa. Né? E não é só a questão do funcionamento das tecnologias, não. A estratégia mesmo, ela precisa ser desenhada junto com a TI, ela precisa ser suportada, ela precisa ser pensada junto, né? Então, isso eu posso dizer que nunca trabalhei numa empresa onde a diretoria tem esse olhar muito pró-tecnologia. A diretoria das empresas, geralmente, elas são muito resistentes à tecnologia, muito resistentes a investimento, muito resistentes a... E a nossa diretoria, ela tem um olhar muito tecnológico, assim, ela é muito pró-tecnologia. Isso ajuda muito, acredito, para o desenvolvimento das coisas, né? Porque se barrasse lá na diretoria assim, não, acho que isso aqui não e tal, aí a gente já teria uma dificuldade maior, mas a partir do momento que a gente, tem aqui, claro, tem que fazer o trabalho de casa, né? Não adianta vir lá com PPT, não. Vem aqui, me diz aqui quais são os prós, quais são os contras, quanto isso custa, quanto que isso aqui vai me gerar de valor, tem que, o negócio não, faz de novo, me dá mais detalhes e tal, beleza. Mas isso ajuda muito. Então, depois que a gente conseguiu sentar com cada departamento, vender essa ideia, daí a gente começou a realmente construir isso, primeiro num desenho do que a gente precisava fazer. Não foi nada fácil estruturar isso. Mas quando a gente começou a fazer mesmo, de fato, tocar o projeto, deu assim, ok, da diretoria disse assim, tá aprovado, a gente vai fazer então isso, o jurídico já deu ok, agora comecem o projeto. Quando o projeto começou, é aquela coisa assim, né? Parece que a gente está descendo uma lomba, né? É tranquilo, assim, começou, tá bem tranquilo, a gente vem devagar e tal. Só que aí a gente começou a mexer em coisas que eram mais sensíveis, assim, né? Então, o dia a dia, né? Aquelas coisas que mudam totalmente. Então, claro, isso gerou um grande estresse, né? Um grande desgaste, até dizendo assim, olha, isso aqui eu tô com medo, isso aqui não vai funcionar. Então é a grande A gente questão. sempre fez assim e agora vamos ter que fazer assado. Por que a gente tem que fazer isso? Quantas vezes eu ouvi. Mas sim, é natural, né? Em toda empresa Normal, a gente ouve isso. Mas quando a TI ouve isso, chega a dar uma dor, assim, né? Tipo, por quê? Por quê? E tal. E daí a gente, nossa, tu tem que ter a resiliência de sentar e dizer. Não é fácil, tá? Mas a gente tem que sentar e dizer e repetir, não, é porque isso aqui. Claro, o usuário enxerga o que está ali, né? Mas a longo prazo, isso daqui ele vai gerar uma mudança positiva, isso vai agregar no negócio, isso vai fazer a gente crescer e tal. Beleza, começamos a aprofundar. Quando a gente chegou na anestesia, vamos dizer assim, dessa cirurgia, bom, aí a casa caiu, né? Aí a gente teve os nossos momentos mais difíceis, assim, eu acho, na empresa de todos os anos. Porque aí foi sustentação veemente atrás de sustentação veemente, né? Acho que participou bastante disso, assim, né? Participei. Eu acho que a Cash ajudou bastante, assim. Eu acho que a tua participação ajudou muito para que as pessoas elas se tranquilizassem, né? Então a gente veio trazendo assim, calma, que isso daqui vai ser assim. Não vamos sofrer com antecedência, vai melhorar. Eu não sei se tu concorda comigo, mas o medo era maior do que a dificuldade. Então, tipo assim, a gente tinha as nossas dificuldades, claro, tinha questões ali de mudanças que, por exemplo, vamos falar de uma coisa que eu acompanhei diariamente porque era meu papel. Tem lá o backup. Então, todos os dias eu faço meu backupzinho, exporto meu dump, faço o upload para a equipe de migração, converso com eles. E aí, tá bacana esse backup? Como é que é? Não, a gente exportou aqui, tá legal, estamos trabalhando nele e tal. Isso é uma coisa que é um dia a dia, né? Ali.
Para mim, aquilo é tranquilo, mas para as pessoas que estão ali em volta, que estão vendo aquela coisa ser modificada, o medo. Então, tem a dificuldade do backup, diz, não rodou esse backup aqui não está funcionando, me dá outro backup, ou sei lá, esse arquivo aqui está com problema, esse arquivo aqui, esse backup não trouxe os dados corretamente. Isso são problemas que acontecem. Mas a dificuldade era menor do que o medo, né? Era. E a gente sempre fala, acho que até o Eu e tu diretor... falávamos isso pra todo Sim, mundo, né? sim. Durante a migração, eu lembro do time, mas assim, não condeno ninguém, é super Claro, normal. Eu claro. lembro das meninas me chamando no WhatsApp dizendo, gente, calma, Calma. não vai afetar nada, vai melhorar, a gente vai deixar de ficar irregular, vamos ficar dentro da regra e ainda não vamos ter impacto nenhum, não vamos gastar nada com isso. Mas o medo daquela história da estrada, né? De trocar o caminho, de mudar as coisas, ele gera isso daí, né? Então, e a minha pergunta ela é provocativa nesse de mostrar para o público e, enfim, para qualquer outra cooperativa que tenha interesse em migrar, de que isso vai acontecer, né? Vai. Pelo ser humano, mas que isso não deve ser levado como impeditivo. Isso é só mais um obstáculo que a gente ultrapassa e a gente conversa com todo mundo e a gente esclarece para todo mundo e as pessoas vão ficando cada vez mais tranquilas, cada vez mais tranquilas. Quando você vê, já migrou. Sim. E essa é a parte que eu acho que é a mais engraçada, né? Porque a gente ficou, vai ser o dia tal, vai ser o dia tal, vai ser o dia tal, vai ser o dia tal. E o dia virou. E aí? E agora? Não, mas já tá tudo pronto, a menina lá já tá fazendo, o outro já tá lá na outra atividade, o financeiro já fez isso, a contabilidade já fez não sei o quê. Tá, então já tá tudo funcionando? Tem uma reunião que a gente teve lá da diretoria, assim, com a participação de todos os colaboradores, que o diretor-presidente falou sobre uma frase do Mário Sérgio Cortella, lá, que é o filósofo. Claro, né? filósofo. Então ele trouxe assim, que o medo é muito bom, né? Só que o medo ele pode te ser benéfico para te impulsionar, né? Para que tu tenha o receio, que seja prudente, né? E que tu tenha o receio das coisas que precisa ter, mas ele pode te paralisar, né? Então o medo ele é importante, né? Ele é um sentimento que faz parte do ser humano, mas ele não pode paralisar. Então assim, a gente sempre estava julgando com o que era possível ver aqui e o horizonte lá na frente. Então, eu já participei de dezenas, de centenas de migrações, né? Eu nunca fui um sponsor de uma migração dentro de uma empresa onde fosse um RP. Isso é a primeira vez. Essa foi a primeira. Mas tipo, eu mesmo já participei, eu fazendo as migrações como usuário também, né? Tanto sendo ali, tanto coordenando uma migração, quanto participando como usuário. Então, claro que a gente já sabe como funciona, e já sabe, assim, os erros que vão acontecer, as reclamações que a gente vai ouvir, a série de fatos, né, que vão dizer assim, olha, é isso, é aquilo, a gente já sabe isso. A gente já sabia, a gente já antecipou, já previu muitas coisas, outras nem tanto, porque outras foram acontecendo, né, no caminho. Mas, assim, para que as pessoas saibam, é muito difícil migrar, principalmente o RP. Tem a resistência das pessoas à mudança, tem as dificuldades sistêmicas que são normais, tem as dificuldades sistêmicas que não são tão normais assim, mas que aparecem. Tem o que é desejável e o que é possível. Existe tudo isso, assim, porque também tem isso, né? Cada cooperativa tem a sua regra de negócio, tem o seu modo de atuar, tem a sua visão, assim como a TI, né? Um chama de Service Desk, outro chama de Help Desk, outro chama de suporte técnico, outro chama... tá tudo certo, mas a função é a mesma, né? Que é fazer como é que é? Fazer tudo funcionar. Então, é muito traumático, assim, é difícil, mas a grande questão, e agora lesson learned, né? A grande questão, assim, algumas lições foram aprendidas, né? O principal fato, e aí são coisas que eu mesmo coloco para mim, assim, como coordenador, da próxima vez que eu for migrar um sistema. Porque agora a maioria a gente vai implantar, não migrar. Isso. Mas, por exemplo, assim, a gente precisa vender muito a ideia para o usuário. Que se a gente
quanto mais essa ideia for vendida Pro time para o interno, time né? interno, para os colaboradores, quanto mais é que algumas coisas de fato a TI não pode expor, não pode contar, não pode falar, mas tem coisas assim, ó, quanto mais a gente explicar, quanto mais treinamentos, quanto mais explicações, reuniões, alinhamentos, melhor é a aceitação, porque muito as pessoas têm o medo, e aí você vai lembrar exatamente do que eu estou falando, que é assim, eu quero testar isso. Tá, mas algumas coisas não são possíveis de serem testadas, né? Ah, mas eu quero, mas tal. E, ok, sabe? Tipo, por que o medo? Ah, porque eu nunca fiz isso, eu acho que vai dar errado. Mas não é assim, existe a possibilidade que dê errado. Não, eu acho que vai dar errado, sabe? Já tem uma crença Já tem uma embutida crença naquilo ali. vai dar errado. Então, assim, o que, que eu comecei a. Eu acho que foi fundamental para a gente construir também um background nessa questão, assim, ó. A gente tinha a equipe de TI ali da Unicred, né? Tem a TI da Unicred, construindo isso com a diretoria, construindo isso com o gerenciamento comercial e com as consultorias que estão em volta ali fazendo esse assessoramento nosso. Mas, além disso, nós temos também uma equipe de migração na Cashway, nós temos uma equipe de implantação e que vieram em loco, tá do lado das pessoas, e daí eu deixo sempre muito claro, a equipe ela foi fazer um treinamento e um acompanhamento inicial. É claro que se der alguma coisa pode voltar e tal, mas esse foi o foco, e isso fez toda a diferença. Eu acho que quando a pessoa estava do teu lado, o medo começou a reduzir. Tem uma pessoa aqui, Tem uma eu pessoa não sei aqui. fazer, mas tem uma pessoa aqui do meu lado que, ó, não, é só clica aqui. Exato. Então, por exemplo, assim, ó, se acontecer um problema, eu vou resolver rápido. Essa é a grande questão, né? E o SLA tá aí que não me deixa mentir, né? O SLA foi inventado justamente para tirar um pouco disso, né? Eu quero resolver as coisas na hora. Não, não é assim. É. Mas, tipo, eu entendo essa necessidade do primeiro momento de que depois da cirurgia eu tenho um médico ali que se eu só quero olhar para ele. Depois da cirurgia, a gente não tem. Existe uma etapa, né? Eu lembro, eu fiz uma cirurgia de redução de estômago e eu lembro que teve uma etapa que eu saí da mesa de cirurgia e eu fui para uma CTI. Exato. E eu fiquei um tempo naquela CTI. Né? Então eu tive um pré-operatório e um pós-operatório intenso. E até falando, pegando o gancho do que você falou da migração, por que que era uma ênfase do nosso time aqui do tipo, pessoal, fica tranquilo. Uma semana antes a gente vai estar aí dentro da cooperativa, não é um, não é dois, não é três, acho que foram 4 ou 5, né, que ficaram Sim. lá. E por que isso? Porque é a mesma coisa, como você fez a analogia do transplante de coração. Você tem que ir lá, prepara toda essa cirurgia, envolve todas as pessoas que vão ser as pessoas como se fossem os órgãos, né? Que vão ser afetados por essa cirurgia, façam a cirurgia e depois acompanhem lá na CTI, no modelo de CTI mesmo. Coloque as pessoas nos principais órgãos e acompanhem isso de forma delicada até que esse processo se estabilize e a gente possa entregar esse paciente para que ele possa voltar às suas condições, né? Claro. Normais de temperatura e pressão. Exato. Então, essa foi uma política que a Cashway adotou nas migrações, mas a gente errou muito antes, tá? Eu tenho que ser franco em te dizer que antes, não da Municred, a gente fez umas outras bacanas também antes, mas em 2019 a gente fez uma migração desastrosa. A gente pegou. A gente fez um outsourcing de uma migração. E aí os dados vieram todos errados, e a gente imputava no sistema, e aí não fechava nada, e tudo dava errado. E a gente não acreditava o porquê que aquilo estava acontecendo, cara. E são nesses momentos que a cultura de você. A gente concluiu o processo, né? A gente levou meses, cara, para concluir aquela migração. E meses que eu tô falando assim, do dia que virou a chave até a gente estabilizar o sistema. Levou meses. Cara, quando isso aconteceu, quando a gente terminou, assim, que a gente disse, não, agora terminamos. A gente olhou para trás e disse, tá, onde a gente começou o erro? Aí, onde começou? Primeiro, o outsourcing da migração. Primeiro erro. Então, isso aqui, elimina. Então, chamamos a galera, temos que ter o nosso time próprio de migração de dados. E aí foi desenvolvido um time de migração de dados.
A segunda dor, qual que foi? Não ter um time de implantação em loco. A gente sentiu isso, sabe? Para quebrar o medo, sabe? Sim, O sim. medo, aquela paralisia do medo. Então a gente tinha que mandar pessoas que fossem extremamente experientes naquelas atividades para estar lá e quebrar esse fator medo. Então a gente desenvolveu esse time de implantação que fica lá em loco. Uhum. E aí depois a gente implantou também o time de pós-implantação, que é esse que fica dedicado ainda durante mais 30 dias ou mais tempo se for necessário, para ainda manipular esse fator medo ou algum vestígio de algum erro de migração que possa ter acontecido. Mas quando a gente olhou para trás, lá em 2019, quando a gente errou, e a gente traçou e disse, ó, a gente não pode mais errar a migração, cara. A migração não pode mais ser assim. Até o Léo, que é o presidente do conselho de administração aqui da Cash, falou, gente, não podemos errar um negócio desse. Entendeu? A gente vê os outros players errando e tal, e fazendo, vamos fazer um negócio diferente. A gente analisou tudo, cara. A gente mapeou de ponto a ponto, até de solicitar banco de dados. Aí vinha de um jeito, depois vinha do outro. A gente, não, cara, a gente tem que pedir assim, isso tem que vir dessa forma, tem que acontecer esse processo aqui. Então tudo tinha um caminho para acontecer que não deixasse o cliente com medo. O que a gente percebeu era, de todos os erros, o problema é que a gente gerava medo. E aí você gera medo, gera paralisia, e aí gera essa insegurança, e isso tudo começa a desencadear um monte de sentimento ruim, e aí dava esse efeito de que migração essencialmente é ruim. Uhum. Quando ela não essencialmente é ruim, né? Se você consegue ter esses processos mais bem elaborados, a migração ela pode acontecer numa boa, como foi. Teve a migração da Cresce no dia 31 de dezembro, agora na virada do ano, foi uma super migração tranquila. Na sequência teve a de vocês e foi agora, né? Foi agora. Na virada desse mês, e hoje tu tá aqui conversando com a gente, tu não precisa estar lá apagando incêndio, tu tá tranquilo, tu tá aqui, o processo tá bem coordenado, o time tá, tanto o time da Municred como o time da Cash estão atuando e mantendo o sistema estabilizado. Eu acho que é essa sensação de segurança de migração que a gente tem que começar a criar. É uma cultura, né? Claro. Mas é claro que assim, a gente tem barreiras a vencer, né? E Sim. toda migração é um aprendizado. Toda. Cada uma delas tem que parar, olhar para trás e o que mais a gente precisa fazer para a próxima ser melhor ainda, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu aqui em 2019 e fizemos em 2020, 2021, agora em 2022 e é cultura da cash aí para frente, né? Essa é a nossa visão, cara. Sim, eu vejo assim, Felipe, assim, questão do erro, né? Na tecnologia, o erro, para mim, é que as pessoas, de modo geral, lidam muito de um jeito muito ruim com o erro, né? Então, por exemplo, o erro na tecnologia, ele é uma coisa boa. Ele é a melhor coisa. Na verdade, o motivo da existência da tecnologia é o erro, né? Então a gente tem ali, por exemplo, o que a gente tinha falado de programa, né? Programa, resolução, aquele beabá básico lá, resolução de problemas, automatização de funções. Mas aí falando do erro, né? O erro, ele é causado por uma falta de alguma coisa. Então, quando a gente mapeia esse processo, a gente vai mapeando linha a linha, lá num código, né? Linha a linha, linha 1, linha 2, linha 3. A gente mapeia cada uma daquelas linhas com calma, todas elas. A gente começa a ver que faltou fechar uma tag, faltou um parâmetro, faltou isso, faltou aquilo. Então, assim, tendo esse olhar, o erro, a gente olhando de trás para frente, assim, toda essa questão, tipo, a gente indo em cada ponto, é que a gente vai construir. Então, se a gente não tem o erro, a gente não precisa consertar nada. É. Então, tendo ali a TI para consertar esses erros, o que ela faz? Ela começa a aprender. Por exemplo, se eu for por esse caminho, eu vou gerar tal coisa. Então, na próxima vez, eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer de uma maneira que resolva isso e isso ao mesmo tempo. E a gente vai agregando no nosso processo a melhoria de como fazer isso. Mas o erro é muito importante para a gente. O erro é o que é a nossa escola. O aprendizado. O aprendizado. Sem o erro não tem aprendizado. Inclusive, quando aparecem esses erros, e tem erros que se criam também, né? Que são Sim. cenários que não foram
catalogados lá atrás. O usuário nomeia como erro, né? Sim. Para o desenvolvedor não é erro, foi uma falta de uma análise de um requisito lá atrás que não estava no produto. Mas, enfim, vamos chamar aqui de erro. Mas quando esse erro é identificado, essa análise de requisito é feita, esse produto é desenvolvido, você tem uma versão melhor daquela versão anterior. Então, é muito importante, vou usar a palavra erro, mas é muito importante que quando a gente encontra um processo no mapeado que gera um resultado não esperado para o usuário, que seria o nome correto aqui desse erro, esse é o melhor momento, é a oportunidade de evoluir da versão 1 para a versão 2. Que vai ser uma versão muito melhor do que aquela anterior. Exato, então eu acho que é perfeito isso. Por exemplo, se a gente eu me lembro do medo da gente ter o erro, e daí quando aconteceu o erro, eu disse assim, olha aqui, eu não disse que ia ter um erro. Então, isso aqui agora vai fazer com que eu não consiga trabalhar, isso vai me impedir de trabalhar. Não, a gente usa isso, conserta esse erro e fica uma versão melhor. Eu acho que o erro me ajudou a melhorar o sistema. Exatamente. Então, só que eu tenho que ter uma equipe com um olhar, um sistema que tem esse olhar, porque nem todos os sistemas, nem todos os players veem as coisas assim. Existem métodos de trabalho. Do meu método de trabalho, da minha formação, eu misturo ali, eu pego esse viés da análise de sistemas com o ITIL. Então, por exemplo, do que a gente estava falando, eu gosto muito, isso também é um gosto da filosofia, eu gosto muito dos conceitos. Então, por exemplo, o que é um erro? O que é um problema, diferente do erro. Diferente do erro. O que é um incidente, o que é um acidente, o que é um projeto, o que é uma requisição de serviço, o que é uma implemento. De implemento, o que é uma mudança. Tipo, eu tenho ali também o levantamento dos requisitos, que é extremamente importante, né? Porque se a gente não levanta corretamente os requisitos, a gente não tem mapeado todos os requisitos, lá na frente vai dar um gap. Então eu vou ter que ali ter um retrabalho de remapear aquilo e dizer, olha, eu esqueci de levantar esse requisito aqui e isso se tornou, né, um erro. Não era, é que na verdade isso naquele momento lá atrás não foi mapeado, não foi levantado como requisito e aí se tornou um erro. Então o levantamento dos requisitos, o cenário todo, né, para que a gente tenha mapeado isso, é uma maturidade operacional que a gente precisa ter, e isso não é só da TI, isso precisa envolver todos os colaboradores, isso leva muito tempo, e isso cria uma cultura corporativa do sentido de dizer, olha, isso aqui que a gente passou, a gente precisa aprender com esse erro e melhorar a nossa versão, mas a gente precisa entender e aplicar esse conceito em outra questão também. Porque se a gente começa... É isso que vai ganhando experiência. É uma cultura progressiva, evolucionária. E evolui, exatamente. Vai evoluir todo o ambiente de todos os componentes envolvidos. Exato. Né? Então, essa cultura de evoluir o sistema, de evoluir... às vezes nem sistemas, né? Às vezes você tem lá, por exemplo, um procedimento operacional... de pegar um documento, carimbar, assinar e botar numa pasta, entendeu? Pô, isso aqui pode gerar algum problema? Pode. Pô, se pode, por que a gente não pode rediscutir esse procedimento aqui e fazer de uma outra forma para evitar isso? Isso eu estou evoluindo esse processo, não é tecnológico, mas a gente pode evoluir e melhorar, e aí a gente está aumentando a garantia de integridade de dados. Sem falar, a gente não está falando de tecnologia, estamos garantindo integridade de dados, estamos garantindo governança. E, cara, eu falo que está tudo muito ligado, e como tu falou antes, a TI, cara, ela é um órgão vital desse organismo. Cara, se você saca a tecnologia fora, e aí quando eu falo, não estou prejudicando o outsourcing, tá? Eu concordo com o outsourcing. Mas o que eu digo de sacar é você fechar os olhos para ela. É você dizer assim, não, do jeito que tá bom, eu fecho os meus olhos e não mexo mais nisso. Cara, você, talvez não no curto, mas no médio e longo prazo, você vai ter alguns problemas. Você vai estar muito atrasado em relação àquilo que você deveria ter feito, e aí buscar corrigir esse atraso é muito pior
do que você vir acompanhando essas etapas. É mais fácil vir investindo devagarzinho, testando, homologando, utilizando devagar, do que você ter que colocar tudo de uma vez só. E aí, meu amigo, aí a dor é grande. Não, se a Aí gente vem todo mundo, né? Sim, isso é que eu acho que das analogias que a gente faz, então se o sistema, né? Se os sistemas são o seu RP, por exemplo, o sistema é o coração, eu acho que a gente falando de processo, daí a documentação, os processos eles são o cérebro. É isso aí. Então a gente tem que estar interligado. Por exemplo, assim, política, daí vou trazer de novo o White, né? Política, processo, procedimentos. Né? E tem também que daí tem a regra de negócio que vai ser formada através dessas três documentações básicas, né? Então tem a política que vai ser a lei, né? Vai ser ali a diretriz principal. Tem o processo que é aquele fluxo, né? Aquele fluxograma desenhado e tem o procedimento que é o passo a passo. Mas a partir daí eu crio a regra de negócio. Porém, eu também preciso entender uma coisa que eu acho que é assim, é fundamental, assim, que é uma coisa que eu estou tentando construir e todas as empresas elas precisam construir isso a partir da TI e essa é uma coisa muito difícil, que é assim, eu tenho que tirar a responsabilidade das pessoas e colocar sob os processos. Eu não posso ter pessoas com as responsabilidades. Não é o Felipe, é a Cashfree. Então, não é uma pessoa, é a regra. É despersonificação da pessoa jurídica. Exatamente. Tá? Exatamente. Eu aprendi esse termo com um colega que dizia para mim que quando a empresa é só uma pessoa, né? Ah, não, o açougue do Zé. É o açougue do Zé. Pode ser muito bom, mas o risco desse açougue é altíssimo, porque é o do Zé. Ninguém sabe os processos, ninguém sabe o que tem que ser feito, ninguém sabe o que o Zé faz, ninguém sabe nada do Zé. Então, quando o açougue do Zé, ele pode até ter esse nome, mas ele tem os processos, as políticas, mais pessoas com conhecimento discerpado ali dentro daquela entidade jurídica, pô, o Zé vai pegar férias. E a empresa vai continuar, entendeu? E tudo continua bem. E o Zé vai ficar feliz porque ele vai tirar férias pela primeira vez da vida. Então isso cara, é super importante para qualquer tipo de companhia, principalmente instituição financeira, que a gente tem um regramento pesado, né? Não é... Às vezes o pessoal fala assim, ah, não, mas espera aí, vocês estão falando aí de proteção de dados, de LGPD, mas LGPD tem para todo mundo. Eu levanto a mão e falo, gente, LGPD tem para todo mundo, mas para a instituição financeira você tem resolução 4, eu acho que é 4893, você tem um monte de coisas adicionais à LGPD que dão um peso, uma carga muito, muito maior. Então, sempre que a gente fala de instituição financeira, a despersonificação da pessoa da empresa, da cooperativa, né? Quando você tira e ela anda sozinha, você está muito mais bem protegido, porque essas regras vão ser atendidas. Que uma pessoa só não vai atender todas as regras. Uma única pessoa não vai nem conseguir acompanhar tudo que é emitido pelo Banco Central, o CVM e todos os Receita Federal e todos os órgãos correlatos ali que ficam emanando documento o tempo inteiro e você tem que atender, né? Não tem essa conversa do tipo, ó, tô colocando isso aqui, implanta se quiser. Não, não é isso. Se não implantar, você vai receber um processo, uma notificação. Se não fizer, vai um processo administrativo, pena de suspensão ou cassação de mandato. Então, Claro. tudo é muito pesado. E multa, né? E multa. Então, tudo é muito pesado. Tem que ter o cuidado. Tem que olhar com carinho para todas essas áreas, para todo esse organismo como um todo, né? Então, isso é um recado aí que eu quero passar para todas as cooperativas de crédito, assim, da menor para maior. Até porque a pressão ela é a mesma, né? Você pegar uma cooperativa de crédito clássica, por exemplo, como a Municred, ela tem lá, por exemplo, uma obrigação de participar do Open Banking em fase 3. Ela é obrigada a fazer. Não tem conversa.
Isso tem um custo, cara. Não é barato participar de um processo desse. Agora, tem instituição financeira, cooperativa, que tem 5 milhões de ativos, 4 milhões de ativos. E ela tem essa mesma obrigação, no mesmo nível, no mesmo grau. Se ela for uma cooperativa clássica, ela vai ter que fazer a mesma coisa. Então, assim, não adianta a gente fazer um movimento de querer não cumprir o regulatório ou contestar aquele regulatório. A partir do momento que ele foi regulado, o que a gente tem que fazer é se unir e dizer como a gente pode prover isso daqui da melhor forma possível e dentro daquela regra e de forma que tanto a cooperativa menor como a cooperativa maior possam estar dentro desse mesmo ambiente. Estou usando o Open Bank aqui como exemplo só, que foi o que me veio à cabeça agora, mas tem N resoluções de controladoria, por exemplo. Tem instituição financeira cooperativa, que eu conheço, que dentro da instituição tem 2 pessoas. E aí, essas 2 pessoas são uma pessoa que é o caixa, agente financeiro, e a outra é o presidente, que é um diretor liberado. E aí, como é que faz segregação de função só com esses 2? Né? Porque em algumas coisas você vai precisar de 2 alçadas. E aí, quando eu tenho 2 alçadas, como é que eu segreguei se, por exemplo, esse aqui e esse aqui combinarem de dar sim, como é que eu faço a segregação de função? Quem é o terceiro que vai bater o processo? Isso é muito difícil também. É complicado, entendeu? Então a gente tem que pensar num processo. Pô, o que eu posso fazer? Então tem que contratar outra pessoa? Não, talvez um chat, talvez uma IA, né? Talvez alguma coisa nesse sentido, em escala, pode resolver essa segregação. Ela pode ser o terceiro item que vai lá e vai ver se isso faz sentido dentro dos históricos ali do comportamento daquela instituição financeira. Então Sim. tem oportunidade. Eu acho que talvez falte um pouco o fórum adequado para que todas essas cooperativas tragam as dores, tragam os cases, como tu está fazendo hoje aqui no podcast, para acender a luz do colega. Né? Porque nós somos hoje mais de 200 cooperativas independentes, que não estamos vinculados às centrais, e a gente não tem um fórum adequado onde a gente compartilha isso. Então, a hora que a gente... e essa é a ideia do podcast. A ideia do podcast está muito voltada nisso, tá? Ser esse fórum de falar abertamente, dar nome, citar exemplo, dar case de sucesso. Pô, sair daqui, por exemplo, da Cash, e se alguém te ligar de uma cooperativa e falar, Fábio, pô, gostei, queria ver como tu fez, para nós é uma realização. Porque eu sei que você está fazendo certo lá, e o cara vai lá olhar você fazer, porque ele também quer fazer certo. É um case. Então, é um case, entendeu? E a gente vai replicando isso para as cooperativas, a gente vai fazer com que todas as cooperativas que hoje não conseguiram ainda estar 100% em compliance, estejam 100% em compliance. E isso tira aquela visão de que as cooperativas independentes são um patinho feio do Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito. Que é triste a gente ver isso. Quando eu vejo os movimentos de representação das cooperativas de crédito não escutarem as cooperativas, eu tive um relato. Essa semana eu tive uma reunião com o presidente de uma cooperativa de crédito, onde ele fez duras críticas aos órgãos de representação das cooperativas, dizendo que não tem um presidente de cooperativa de médio porte nos órgãos de representação das cooperativas. E é verdade, ele não estava mentindo. Sim. Ele falou, quem é que vai representar as nossas dores? Quem é que vai trazer as soluções? Quem é que vai ser esse interlocutor? É óbvio que a Cash, como empresa privada, não tem esse objetivo. Mas, dado que a gente não tem um fórum adequado, o podcast vai estar disponível para ser esse fórum até que esse fórum seja desenvolvido, até que esse fórum apareça. E a gente vai deixar os microfones abertos para todo mundo. Quem quiser, entre em contato com a nossa produção, entra no nosso site, conversa com a Camila, vem aqui, fala, explica, expõe a dor e a gente vai compartilhar com todo mundo. Fábio, a gente já está aqui, eu acho que 1h30 mais ou menos, o vídeo já ficou, a transmissão já ficou meia longa aqui, mas assim, esse bate-papo foi sensacional, bem aberto, bem espontâneo. E eu queria te agradecer de novo por ter vindo aqui e tão prontamente, né? Eu te fiz o convite, você já falou, não, claro, cara, com certeza eu quero mostrar o que a gente fez, vai ser bacana.
Então, assim, eu quero abrir o microfone, o teu microfone fica aberto agora para tu fazer tuas considerações finais, aí o que tu quiser passar de mensagem. Lembrando que o nosso maior público são as cooperativas independentes, é onde a gente mais atua, tá? Então, tu fica à vontade para colocar tuas considerações finais aí em relação a tudo isso que a gente conversou. Não, eu acho sensacional, sim. Primeiro, eu que agradeço também aqui o convite, né, poder participar. Eu acho sensacional o espaço, né? Eu acho que, claro, a gente está aqui fazendo uma estreia, digamos assim, do podcast. Estreia oficial, Estreia desculpa te oficial. interromper. Estreia oficial. Mas eu acho que a partir dela, com certeza pode surgir aí um espaço muito maior até. Eu acho que é das coisas que se criam que a gente tem o começo, né? A gente sabe como é que está começando, mas é uma abertura para várias discussões, né? Eu acho que uma das coisas que a gente falou aqui que eu faço constantemente é uma troca de ideias, né? Por exemplo, trazer o que eu posso trazer do mercado, de outras experiências, de outras empresas para dentro da cooperativa que a cooperativa não tem, assim. As cooperativas por si só, historicamente, elas não têm esse viés, assim, de fazer tal coisa, etc e tal. Então, o que pode ser agregado, né? E assim melhorar o processo, até onde a cooperativa pode ser melhorada, né? O que pode ser melhorado dentro das cooperativas e o espaço, tem um fórum para discutir isso, como tu colocaste ali as dores, né, das cooperativas de crédito. Eu falando aqui, por exemplo, de tecnologia, mas não necessariamente precisa ser de tecnologia. Uma pessoa vai ali falar, bom, é que aqui na diretoria nós temos isso, como tu colocou ali, no financeiro a gente tem muito esse problema aqui, então a gente não consegue alcançar isso, então acho que o espaço é sensacional, assim, acho que vai agregar muito para as cooperativas, né? E agregando para as cooperativas, agrega porque é o nosso objetivo final, que é o todo, né? Que são os cooperados, que no final nós todos somos cooperados. Cooperado. Né? Eu sou cooperado, tu é cooperado, todo mundo é cooperado aqui nessa história, né? Exatamente, exatamente. Então acho que é um E além de valor. ser não é só ser cooperado, né? Como eu falei antes, eu sou cooperativista, entusiástico, Exato, exato. sabe? Eu sou aquele que, se alguém fala, vamos fazer alguma coisa, não, vamos fazer uma cooperativa aqui, ó. A gente constitui uma cooperativa e esse negócio vai funcionar e eu sou fã desse negócio, entendeu? E é o que eu enxergo na tua pessoa, tá? Então, de novo, assim, eu queria te agradecer a disponibilidade, a abertura de falar sobre os processos aqui no nosso podcast. Queria agradecer também todo o nosso público ou o pessoal que está acompanhando agora, né, assistindo esse vídeo, que foi uma gravação aqui que aconteceu no nosso estúdio. E pedir também para que se inscrevam no canal, deem um like, comentem aí se vocês acharam que faltou alguma pergunta ou alguma resposta nossa não foi bacana, avisa a gente para que a gente possa melhorar o conteúdo para os nossos próximos episódios, tá bom? Então, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.